Me desculpem. Se você vier aqui falar que a culpa é do Tite, com todo respeito, eu não tenho que ouvir esse tipo de bobagem. Quando o técnico vai mal, a gente critica o técnico. Agora, quando os jogadores erram num time que dominou o adversário, as trocas foram boas, o time chegou ao gol e não soube ampliar, tampouco foi capaz de controlar o jogo, isso não é culpa do técnico. Isso é culpa dos... Porra, inacreditável, cara. Eu vou dizer com toda... Eu não aguento mais o Tite. Eu não aguento mais o Tite. Acho que ele não foi o único culpado hoje, mas ele fez muita merda. Para começar, cagando para o brasileiro, mais uma vez. Né? E que, nesse momento, colocam o Flamengo distante de uma disputa de título, olhando, inclusive, a consistência, principalmente de Palmeiras e Botafogo. O Fortaleza, ele segue ali na terceira colocação, mas o Fortaleza já não ganha 3 rodadas. Então, assim, é o que o André falou, vai contra tudo o que a gente imagina quando a gente fala de Tite. Segurança defensiva, maturidade para controlar o resultado, consolidação de uma campanha, regularidade para brigar por pontos corridos. Então, assim, tá complicado entender onde esse Flamengo quer chegar, porque está nas 3... Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo aí. E dessa vez aqui, vamos repercutir aí o que a mídia esportiva falou sobre esse empate do Flamengo aí. Um empate com gosto amargo, né? O Flamengo vinha dominando o jogo aí, o jogo praticamente inteiro. Vinha com o placar a seu favor, né? Com aquele golaço do Gerson aí, né? Uma jogada muito bem construída com o Wesley, que iniciou a jogada do gol do Flamengo. A Arrascaeta domina e dá o passe pro Gerson bater chapado ali no contrapé de Léo Jardim, né? Porém, no final do jogo aí, o Flamengo sofre um contra-ataque que, puxado pelo Ryan, conseguiu se livrar de algumas faltas, tocou pro Brian Rodrigues, cruzou pro Mita e o Coutinho crava 1-1, né? Um empate que deixa o Flamengo a 8 pontos do líder Botafogo e 5 do Palmeiras. Então, a chance do Flamengo de conquistar o Brasileirão a cada rodada vai indo embora e o Flamengo agora, na minha opinião, vai começar a focar nas Copas, né? Vale lembrar que tem um jogo a menos ainda, porém, não é certeza de vitória. Então vamos embora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like e tamo junto. E o empate, sinceramente, com um gosto muito amargo, porque jogou, foi superior ao seu adversário o jogo inteiro praticamente, e no final do jogo leva o empate. Depois do clássico do Maracanã, Flamengo 1, Vasco da Gama também 1. Uma partida definida praticamente no último lance com o gol do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho que voltou, se machucou, mas hoje marcou um gol importante, um gol que evita uma derrota do Vasco, num jogo em que o Flamengo foi totalmente dominante, né? Mas uma velha situação conhecida do torcedor rubro-negro se apresentou mais uma vez, o domínio estéril. O time que domina, mas que tem uma enorme dificuldade para transformar esse domínio em gols. E aí o que acontece? Em algum momento, ele acaba sofrendo o gol. E foi o que aconteceu. Sofreu o gol de empate, não liquidou o jogo, poderia ter aberto o placar ainda no primeiro tempo, não foi capaz, e aí acabou sendo castigado com esse gol do Felipe Coutinho no final. O Flamengo foi melhor, jogou uma partida boa até, sente muita falta, evidentemente, do Pedro, que é referência, viu aí boas estreias do Gonzalo Plata e também do Alexandre, os dois fizeram partida bem interessante, mas bolas nas traves, né? O Vasco mandou uma na trave também, mas estava impedido o DVD. Mas teve bola na trave do Bruno Henrique, teve bola na trave do Léo Ortiz, teve chance clara de gol no primeiro tempo, não aproveitada na defesa do Léo Jardim, na cabeçada do Eric Pulgar. Ou seja, o Flamengo dominou o jogo, criou algumas chances, não transformou em gol. E é claro que aqui na live veremos aí gente reclamando do Tite e tudo mais, como se o Tite tivesse responsabilidade nisso. O Tite já foi o culpado, digamos assim, em alguns jogos, como na derrota para o Botafogo, mexeu muito mal no time no segundo tempo. Mas hoje, convenhamos, né? O Arrascaeta entrou no lugar do Luiz Araújo, que saiu machucado, participou do primeiro gol, saiu no momento específico, porque não teria condições de jogar todo o tempo que restava ainda, né? Tem um jogo de quinta-feira com o Peñarol. O Gerson, que para mim até deveria ser poupado já pelo desgaste, jogou bela partida e fez o gol do Flamengo. Os dois estreantes foram bem. A entrada do Wesley foi importante. Ele participou do início da jogada do gol que abriu o placar. O Varela fazia um bom jogo, mas não tem o ímpeto ofensivo do jovem lateral, que fez a jogada, o início da jogada para o passe do Arrascaeta e o gol marcado pelo Gerson. O Flamengo teve virtudes. Não acho que o técnico tenha responsabilidade num erro do Léo Pereira.
a falta de concentração, a defesa ficou toda desorganizada, e o Everton Cardoso, o garoto, inexperiente, foi tão elogiado no jogo contra o Bahia, não fez a falta na origem do lance, o Ryan, né? Quando arrancou ali para tentar a jogada que resultou no gol do Vasco, a defesa do Flamengo totalmente aberta, o Fabrício Bruno não tenta interceptar o cruzamento do Pulga Rodrigues, apenas observa, o Alexandre permite a antecipação do Felipe Coutinho, e o Vasco empata o jogo, mesmo sendo dominado a maior parte do tempo. O Vasco tinha dificuldade para sair jogando, o Vasco não conseguia dar sequência à jogada, o Flamengo interceptava, iniciava novos ataques, o jogo foi praticamente todo ele assim, mas isso não importa depois de um resultado de 1-1. Um time que domina, ele tem que transformar as chances em gol. E esse problema não nasceu com o Tite. Ele vem lá do tempo do Jorge Jesus, lá do tempo da Abel Braga. O Flamengo tem esse defeito grave. E aí você vê algumas situações, como, por exemplo, eu torço muito pelo Carlinhos, mas falei essa semana sobre a dificuldade dele, técnica. Ele chutou o chão numa bola em que um jogador de qualidade razoável teria, de repente, feito gol. Dominou, era só girar, bater, chutou o chão. E o Gabriel, que entrou depois, ficou impedido no fim, não consegue participar do lance, ou seja, não dá muito para contar com essa turma. Mas hoje o Tite percebeu que dá para contar com o Gonçalo Plata, que jogou muito bem para o estreante, e o Alexandre fez aquilo que se esperava dele, embora tenha hesitado no lance do gol. É uma atuação boa para um técnico, para um jogador que está muito tempo sem jogar, mais de 2 meses, né? Mas a experiência, a qualidade dele ficou bem claro. Me desculpem, se você vier aqui falar que a culpa é do Tite, com todo respeito, eu não tenho que ouvir esse tipo de bobagem. Quando o técnico vai mal, a gente critica o técnico. Agora, quando os jogadores erram num time que dominou o adversário, as trocas foram boas, o time chegou ao gol e não soube ampliar, tampouco foi capaz de controlar o jogo, isso não é culpa do técnico. Isso é culpa dos atletas. Como, por exemplo, no Vasco foi bem também o Rafael Paiva, que fez as alterações e os jogadores que entraram participaram decisivamente do gol. Agora, paciência, quando os jogadores erram da maneira que erraram, transformar isso em culpa do técnico, acho que é ignorância futebolística. Me desculpe a sinceridade, é ignorância. É baixar o nível do debate. Se você veio aqui para ficar nessa palhaçada de botar só a culpa do treinador numa jornada em que ele não foi o responsável, você está no canal errado. Se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar canais onde as pessoas vão estar xingando o técnico, pedindo a cabeça, dando chilique, porque não sabem fazer outra coisa, porque não conseguem, na minha visão, enxergar o futebol como ele é. E aqui a gente tenta fazer isso de uma maneira com equilíbrio, e não com palhaçada. Aqui não é um canal para esse tipo de afo histérico, né? Então, não vou encontrar eco aqui, não vou ler mensagem com palhaçada, com esse tipo de coisa. Pode picar a mula para outro lugar, a audiência é importante, mas o nível do debate aqui, para mim, é mais importante do que isso, porque eu primo pela qualidade aqui no canal. Agora, botar a culpa no técnico por conta da pataquada, Léo Pereira errando, o Everton Cardoso, que tinha acabado de entrar, não fez a falta, e a sequência do lance, o Fabrício Bruno nem tenta interceptar o cruzamento do Pulga Rodrigues, e o Alexandre olhou o mergulho do Felipe Coutinho, nem disputou a bola com ele. Aí realmente, até o Rossi poderia ter tentado cortar o cruzamento. Houve erros de vários jogadores. E aí, apontar a culpa do técnico, realmente, eu acho que não dá, né? Aliás, o garoto foi bem no meio de semana, hoje errou, acontece. O Léo Pereira, já vi na rede social aí, com colar de joias, brilhantes, sei lá o quê, errou na origem do lance, né? Quer dizer, é o que dá. Então, é preciso entender um pouquinho o que está acontecendo, é preciso ter o mínimo de bom senso, né? Não dá para ficar berrando aqui, gritando, não vai ter isso aqui, gente. Fora Tite, não sei o quê, realmente, eu acho que aí é muito desconhecimento do que é o futebol. Quando o Tite vai mal, como, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, quando ele foi muito mal, no intervalo do jogo, ele mexeu muito mal para o segundo tempo, e foi um desastre a atuação do segundo tempo por conta das péssimas intervenções que ele fez, a gente vai criticar, e criticou muito naquela ocasião. Não vou dar boa noite, porque boa noite não é. Depois de um jogo em que o Flamengo dominou amplamente a partida, como de hábito, desperdiçou inúmeras boas chances para balançar a rede, conseguiu fazer 1-0 e entregou de bandeja a vitória num lance completamente escalafobético, que me lembrou o gol que o Brasil tomou da Croácia, já lá no final também. Vocês lembram disso? O Brasil tinha feito 1-0 na prorrogação, golaço do Neymar. Faltavam pouquíssimos minutos para acabar o jogo. E aí o Fred foi lá para frente tentar fazer um rec 5. Foi batido, a defesa foi pega toda desarrumada e a Croácia empatou. Idêntico ao que aconteceu hoje. Idêntico ao que aconteceu hoje. O Flamengo se mandou todo para o ataque, ganhando de 1-0.
ficou tocando bola lá. Léo Pereira e Fabrício Bruno no ataque. Léo Pereira, não sei o que estava fazendo lá, porque não tinha nem lance de escanteio, não tinha nada. Resultado, o Vasco retomou a bola, fez um contra-ataque. O Veguete cruzou e o Felipe Coutinho, sozinho dentro da área, antecipou o Alexandre, botou para o fundo da rede. Inacreditável. Inacreditável. A capacidade desse time do Tite de entregar jogo, de deixar escapar vitórias, é assustadora. É assustadora. Que porra de time é esse que não consegue... Primeiro já devia estar uns 2 ou 3-0. Não consegue fazer os gols. Depois, com 1-0 garantido, faltando minutos, de repente, e não foi nem num contra-ataque infernal que o Flamengo... Não, foi porque estava só o Gonçalo Plata e o goleiro, os outros foram todos para pegar a segunda bola. Não. Toque de bola para lá, para cá. O Carlinhos. Gente, o que é o Carlinhos? Me digam. O que explica, num cérebro normal, um treinador resolveu tirar o Bruno Henrique, que não estava bem, é verdade, embora no último lance tivesse mandado uma bola na trave, para botar o Carlinhos, tendo o Gabriel no banco. Ah, não. Ele queria guardar o Gabriel para botar no lugar do Arrascaeta. Porra, Tite, o Gabriel no lugar do Arrascaeta não existe. Não existe. Que você quisesse poupar o Arrascaeta, achando, equivocadamente, como se viu, que ele já podia sair para descansar, botasse o Lohan, botasse o Matheus Gonçalves, botasse alguém da posição, porra. Mas não, o Tite enfiou naquela cabeça dura que o Gabriel pode jogar no lugar do Arrascaeta. Só pode ser para sacanear o Gabriel, né? Vamos falar sério. É para sacanear o Gabriel. E ainda o Titinho, na beira do gramado, a instruir o Gabriel. Eu não sei como é que um jogador como o Gabriel não diz assim, ô moleque, vai limpar a bunda, vai. Você não tem instrução nenhuma para me dar. Porra, inacreditável, cara. Eu vou dizer com toda... Eu não aguento mais o Tite. Eu não aguento mais o Tite. Acho que ele não foi o único culpado hoje, mas ele fez muita merda. Para começar, cagando para o brasileiro, mais uma vez, né? Começou com o Arrascaeta no banco. Inventou um time meio maluco, botou o Gonçalo Plata, que acho que vai nos dar alegria até. Gostei do Gonçalo Plata. Jogador agressivo, jogador corajoso, jogador habilidoso. Acho que vai até nos dar alegrias. Mas, porra, botou o Luiz Araújo para dentro, o Gerson para a direita. Fez uma suruba nesse time aí inicial, que houve até bons momentos, para ser justo. Por quê? Porque todos estavam trocando de posição. Coisa que é exatamente o oposto do que o Tite prega, que é cada um no seu quadrado. Mas aí o Luiz Araújo vai e sente mais um que vai desfalcar o Flamengo por um bom tempo, pode ter certeza. Levou uma pancada no joelho e não conseguiu continuar. Por quê? Porque deve ter afetado o ligamento, ou pelo menos o menisco. Porque só choque no joelho, se fosse só choque sem uma lesão, aquela dor passa e você continua. Você vê que ele tenta continuar, ele bota uma joelheira, ele vai para a beira do campo, mas quando ele se mexe, ele diz, não dá. Ou seja, lesionou o joelho. Lesionou, não foi só pancada. A pancada lesionou o joelho. Então, mais um que vai para o departamento médico do Tanuri, que é essa draga que a gente conhece. O Gabriel, eu tenho a impressão, o pessoal da transmissão registrou também, que numa das primeiras bolas que ele corre, ele diminui o ritmo, ele não quis dar uma pinta de que estava sentindo alguma coisa, mas não duvido nada também que tenha sido entregue para o departamento médico antes do tempo. Gente, é preciso o Flamengo se livrar dessa turma toda. É preciso o Flamengo se livrar de Landim, de Marcos Braz, de Tanuri, de Bruno Spindel, dessa turma toda. E isso está matando o Flamengo. Matando. Depois de alguns anos iniciais muito bons, de 2022 para cá, é só lambança. É só lambança.
e se sentem os donos da cocada preta, a ponto do mordedor de virilha dizer, olha aí a janela, vocês estavam reclamando, esquece que ele jogou 45 dias dessa janela no lixo, porque ele só foi contratar praticamente no fechamento da janela. Então, olha, sabe, esses caras não dá mais, cara. Não dá mais para aturar esses caras, sinceramente. A melhor coisa que pode acontecer para o Flamengo é se livrar dessa camarilha inteira no final do ano. Inteira. Sobre o jogo de hoje, especificamente, eu acho que o Tite cometeu vários erros. Primeiro, não começar com a Arrascaeta. Tinha que ter começado com a Arrascaeta e depois, se quisesse tirar no intervalo para poupar, eu tirava. Mas não começar com a Arrascaeta é, uma vez mais, cagar um balde para o brasileiro. Que agora acabou, né, gente? Agora acabou. Está 8 pontos atrás do Botafogo. Se ganhar o jogo do Internacional, que jogando essa bolinha aí, não sei se ganha não, o jogo é lá, passa para 5. Vocês conseguem ver, faltam o quê? 12 rodadas? Vocês conseguem ver nessas 12 rodadas, já não é mais tanto jogo, que o Flamengo vai tirar 5 pontos do Botafogo? Mas não vai mesmo. E nem do Palmeiras, não vai ultrapassar nem o Palmeiras. O Flamengo, no Campeonato Brasileiro, vai ficar aí mais ou menos onde está. Tem que torcer para não cair mais. Tem que torcer para ficar no G4, para, se der errado nas Copas, você ter uma vaga na Libertadores do ano que vem. E o Flamengo perdeu. O Flamengo sai com cara de derrota. Exatamente. E aí, exatamente. Formiga, você adiciona isso, né? Você tomar um gol do teu rival aos 42 do segundo tempo e perder uma vitória que já estava praticamente garantida, você atacou mais, produziu mais e acabou tomando esse castigo, é o teu maior rival, é um resultado que na matemática te afasta da briga pelo título brasileiro e você ainda perde o Luiz Araújo machucado no primeiro tempo. Sim, o combo da noite para o Flamengo ele é bem ruim. Né? Ele é muito ruim, assim, se você for olhar para o desempenho, eu acho que o Tite tem coisas a comemorar. Só que a relação hoje ela não é tão boa a ponto de você olhar para um empate hoje e querer tirar pontos positivos. O racional diz que o jogo tem pontos positivos. O problema é o acumulado. Os fantasmas da temporada, eles voltaram a aparecer. Lesão, o empate, vacilos defensivos. A consistência que o Tite tem nas suas equipes, no Flamengo ela não está acontecendo. Do ponto de vista defensivo, principalmente. Então, assim, outro vacilo. Esses detalhes que remetem ao torcedor do Flamengo, problemas e defeitos que já custaram muitos pontos ao longo do campeonato e que, nesse momento, colocam o Flamengo distante de uma disputa de título, olhando, inclusive, a consistência, principalmente de Palmeiras e Botafogo. O Fortaleza, ele segue ali na terceira colocação, mas o Fortaleza já não ganha 3 rodadas, né? Então, assim, é um terceiro colocado que vem dando sinais também. Mas os 2 primeiros colocados não estão dando sinais. Pelo contrário, eles mostram força e o Flamengo olha para o lado, para trás e vê o São Paulo a 1 ponto. Ganhando com o time reserva hoje fora de casa. E aí, para as brigas, a briga do Flamengo qual era? Título. O empate é péssimo. Qual a briga do Vasco? Uma Libertadores? Pegar ainda mais saldo contra rebaixamento? Para o Vasco foi muito bom. Ainda mais o contexto. E o gol ser do Coutinho, o gol ser do Felipe Coutinho, entra na conta do ânimo do torcedor do Vasco. Isso não tem como dissociar. Da mesma forma que, vamos lá, se o Gabigol faz aquele gol da vitória, estava em impedimento, mas suponhamos que ele fizesse, não seria uma vitória qualquer. Seria uma vitória no Clássico com um gol no final do Gabigol. É outra coisa. Então o empate ser um gol do Coutinho remete a outro lugar também para o torcedor do Vasco, faz a contratação ter sentido, faz o espírito ser retomado, uma série de questões. Então, realmente, o Vasco sai com o espírito de quem ganhou o jogo e o Flamengo sai com o espírito de quem perdeu o jogo. Você olha para a tabela, 1 ponto para cada um, mas não dá para ser tão frio assim na análise. Sem dúvida, sem dúvida. Gosto de vitória para o Vasco e derrota para o Flamengo. Agora, vocês estavam falando aqui dos caras do Vasco que entraram e que mudaram o jogo. E 4 deles participam da jogada do gol do Coutinho. Quando a gente olha, VSR, para as alterações do Flamengo, o Wesley entrou bem, a gente estava até elogiando, né, antes mesmo de sair o gol, enfim, o Wesley parecia muito bem no jogo. E os outros 3, principalmente Gabigol e principalmente Carlinhos, dá pra gente dizer que as mudanças do Flamengo não foram tão felizes ou não surtiram tanto efeito quanto as do Vasco e isso pode também ter explicado o resultado? Acho que o Wesley entrou bem, o Everton Araújo entrou para fazer o que ele fez lá, acho que fez bem. De fato, o Carlinhos... E aí o Carlinhos tem as suas limitações que a gente conhece bem, assim,
O Flamengo sabia disso quando contratou, e o Gabigol, mais uma vez, entrou num nível em que a gente olha e praticamente não vê ele participar. Acho que a única vez. E também não se surpreende, porque é o nível dele há meses, né? É o nível dele há meses, e que fala muito ele ter saído do banco depois do Carlinhos, né? Assim, verdade. Né? Sintomático mesmo. Isso foi pouco falado, mas ele saiu do banco depois do Carlinhos. O Carlinhos jogou, sei lá, quando o Carlinhos jogou. O Carlinhos jogou 35 minutos, o Gabigol jogou 10. Então, assim, isso diz muito do estágio atual do Gabigol, diz muito da confiança que se tem no Gabigol. O Gabigol entrou aos 83 e o Carlinhos entrou aos 63. Ou seja, o Carlinhos entrou aos 18 do segundo tempo, o Gabigol entrou aos 38 do segundo tempo. Então isso mostra muito que hoje o Gabigol não é um jogador que você tem muita esperança dentro da comissão técnica. Ele hoje, no jogo de hoje, sem o Pedro, ele foi a terceira opção, né? Porque o time titular jogou sem ele, aí a segunda opção foi o Carlinhos e depois é que ele entra. Exatamente, depois que ele entra e, enfim, e entrou eventualmente para fazer um papel menos de centroavante, né, considerando que quem estava na área lá socado era o Carlinhos. Então, de fato, a situação do Gabigol é uma situação... Eu até falei sobre isso no meio de semana, falando que era a última chance, que o Gabigol poderia encarar assim, mas... As informações que a gente vê, o semblante que a gente vê do Gabigol, um jogador muito abatido e tudo. Então, a gente vê que, de fato, o Gabigol parece não ser um cara que dá para contar de uma maneira efetiva. Eu né? acho que o Gabigol já aceitou que acabou a relação, sabe assim? Sabe aquele casamento que uma das partes já não quer lutar mais, assim, não vai dar mais, cansei, assim, ou não é nem o cansei, né? Porque eu acho que não é que o Flamengo não tenha motivos para não renovar com ele, acho que tem muitos motivos, principalmente a queda do futebol. Mas, sabe assim, o brilho no olho parece que acabou. Acho que o Gabigol não se vê mais no Flamengo do futuro e é ruim você terminar um contrato desse jeito. Um cara que tem toda essa idolatria. E aí você tem do outro lado, Formiga, um para atacar, até porque quem jogava por ali, quem não pôde jogar hoje, é o Ayrton Lucas, que é um lateral que precisa do espaço para atacar, e o Flamengo está acostumado a jogar dessa forma, e até pela proteção que o Léo Ortiz dá, o cara fica confortável em subir e não deixar um buraco por ali. Então vejo como duas boas estreias para o Flamengo em posições que precisa e vai precisar ainda mais, porque com a lesão do Luiz Araújo precisa avaliar... A gente não tem ainda o grau da lesão, né? Mas ele sente uma pancada. O Flamengo divulga uma nota já dizendo que ele sente uma pancada no joelho. Então, assim, em princípio não é uma entorse, não é nada mais sério. Foi realmente da pancada que ele toma do Piton, que o Pedro até falou que ficou barato, né? Que poderia ter tomado um cartão amarelo o Piton na entrada que tira o Luiz do jogo. Mas diga aí. Fez muita falta, né? Ele até tenta voltar para o jogo no sacrifício, mas do lado do Flamengo, por mais que seja uma perda ali preocupante, entrou a Arrascaeta, que mudou também a dinâmica do Flamengo de atacar. Ali o Flamengo, com a entrada do Arrascaeta, passa a jogar numa plataforma de 4-4-2, com a Arrascaeta também com liberdade entre as linhas de marcação. Mas eu vejo que o Plata chega agora, até com essas virtudes dele, de um ponta, de ser um jogador muito leve, para ser titular ou bastante utilizado. O Alcaraz é um cara que o Tite vai precisar repensar o posicionamento. Eu não vejo o Alcaraz como esse cara capaz de substituir o Luiz Araújo, um jogador das pontas. Para mim é um cara que precisa jogar... Eu acho que nem o Tite, você percebe que sim? Não, e contra o Corinthians, ele entrou muito recuado. Eu vejo que é um jogador para jogar no meio e com liberdade para chegar na área. Ele mesmo fala, né? Eu tenho a característica do Dela Cruz, ele se compara ali na faixa de campo. Exato, é nessa posição, porque até pela versatilidade que ele tem, a capacidade técnica, pode-se imaginar um jogador polivalente para jogar nessa posição. Não tem um ponta, vai o Alcaraz, mas eu vejo que seria um desperdício com ele jogar dessa forma. Então, Plata, a chegada dele é providencial e fica do lado do Flamengo, o lado positivo. Pelo que produziu, a capacidade de gerar jogo, foi o time protagonista na partida. Em alguns jogos, a gente via até o Flamengo deixando a bola com o adversário, especulando um pouco mais. Hoje não, foi o Flamengo com muita posse de bola, mais de 60%, 17 finalizações. E pelo lado negativo, uma preocupação com essa ainda, mesmo sendo um time casca grossa, com vários jogadores acostumados
a ganhar títulos, a chegar em decisões com o Flamengo, num momento de imaturidade competitiva. Num clássico, em que você enfrenta um adversário que busca o tempo inteiro o contra-ataque. E aí tem o erro, sim, individual, a escolha ruim do Léo Pereira, tentativa de cavar pênalti, mas era um lance pós-bola parada ofensiva para o Flamengo, em que tudo se desmantela e a recomposição é muito ruim. As decisões dos jogadores, principalmente em não parar o Ryan, como o Ryan saiu na jogada individual, era para ter parado ali. E como o Flamengo foi deixando esse desencaixe chegar até a sua área, acabou sofrendo um gol completamente evitável. A gente exalta, sim, o mérito do Paiva, do Vasco, de ter construído a jogada dessa maneira, mas, por outro lado, uma equipe treinada como o Flamengo para ter mais segurança defensiva a essa altura do campeonato, a essa altura da temporada, tomar um gol dessa forma, para mim é algo que tem de deixar o treinador de cabeça inchada, a comissão técnica, de certa forma, precisa soar um alarme, porque nessa reta final, e ainda mais em competição de mata-mata, isso aí pode custar muito caro para o Flamengo. Então foi num clássico hoje, mas certamente o Peñarol também vai buscar uma bola no Maracanã para esse tipo de contra-ataque, para esse tipo de transição que o Flamengo foi muito incompetente em parar. Até porque, né, em casa tem que fazer saldo, né? Depois é lá, né? Diga, quero te ouvir sobre os reforços. Se a gente conhece o Tite, esse atraso na coletiva aí se deve muito mais a uma conversa sobre o gol que tomou do que sobre os gols que deixou de fazer. Sim. Isso incomoda muito o jeito que ele gosta de jogar, né? O Gonçalo Plata, para mim, é uma belíssima solução, com força, capacidade, velocidade. Eu acho que foi um destaque muito interessante e lamento, do ponto de vista do espetáculo, o Luiz Araújo ter se machucado, porque na falta do centroavante fixo, lá do tal homem de referência, essa dinâmica dele, do Bruno Henrique, do próprio Plata ocupando espaços. Eu não sou daqueles que acham que tem que ter centroavante fixo, mas alguém precisa ocupar aquele espaço. Sim, claro. Durante o jogo. Nem que não seja a mesma pessoa. Ou estar lá como opção para receber a bola, né? Essa era a proposta do Flamengo, né? Então acho que foi muito prejudicada pela ausência do Luiz Araújo tão cedo. Ele se machuca com coisa de 15 minutos, embora seja substituído só um pouco depois, né? É um pedaço muito pequeno do jogo, mas gostei muito do Plata. E sobre o Alexandro, me surpreendi justamente porque ele quebrou aquele estereótipo do só construtor, né? Ele estreia exercendo uma função muito parecida com a do Ailton Lucas e que a gente não esperava dele. Então é outra coisa, já que a gente está selecionando aí motivos para o rubro-negro sorrir, né? Esse seria um deles. Acho que passa também pela fragilidade. Ele teve muito espaço para ir até lá. Não sei exatamente se foi um pedido do Tite, que quase que rotulou esse Alexandre como um cara que se segura mais, né? Não sei se exatamente era o Alexandre que segurava mais e o Lodge era um cara que jogava mais com bola por ali, ou até o Alex Telles e tudo mais. Então, talvez também foi o Alexandre que viu esse espaço surgir, porque a movimentação, repito, para mim, isso precisa ser falado para não achar que está tudo errado nesse Flamengo. A movimentação de Gonzalo Plata, que a gente espera para ver o jogo como é que começa. Ele começa na esquerda, ele queria bastante pela direita. E o Gerson, que circula bastante, arrastava tanta gente que volta e meia tinha um corredor ali. O Alexandre é inteligente, é um jogador inteligente. Não necessariamente é um pedido que o Tite pediu para ele agredir um pouco mais. Mas o espaço se deu e, obviamente, ele vai passar por ali para interagir com esses jogadores. O gol sai no momento em que o Plata está do lado esquerdo e o Gerson foi para a direita. O Plata joga dos dois lados e pisou para finalizar, para ter um drible curto ali dentro da área, quase faz um gol, tirada bonita dentro da área para finalizar. A bola passou rente ali a trave do Léo Jardim, mas não adianta. Vai ficar a marca do que não é o Flamengo. Num rápido exercício, Dani, me corrija se eu estiver errado. O Flamengo só ganhou do Bragantino. Ele perde para o São Paulo, na sequência recente, ele perde para o São Paulo, empatou com o Palmeiras, goleado pelo Botafogo, ele perde para o Corinthians, ele empata com o Vasco, ele só ganha do Bragantino, ele tem menos pontos do que jogos na última sequência de 6 jogos. Sim. Então, assim, é o que o André falou, vai contra tudo o que a gente imagina quando a gente fala de Tite. Segurança defensiva, maturidade para controlar o resultado, consolidação de uma campanha, regularidade para brigar por pontos corridos. Então, assim, tá complicado entender onde esse Flamengo quer chegar, porque está nas 3 frentes. Está como? Como chega? Mas uma solução ele conseguiu consolidar, que para mim está muito claro que o Léo Ortiz é titular absoluto do meio-campo hoje.
Não há... Como volante, Esse aí o campo falou mais do que exatamente Não é mais uma improvisação. Não é. Até porque ele tem 14 partidas, eu acho, com essa. Uma ele não teve em campo, 2 como zagueiro e 11 A naturalidade com volante. que ele faz esse papel é impressionante. E hoje ele ia fazendo um gol de cabeça de jogador talentoso nesse tipo de lance também. A bola batendo no travessão. E desde o princípio, quando o Tite, naquela época da Copa América, ainda que ele estava improvisando, e o Léo Pereira Achou pelo lado muita esquerdo, gente ali, o Ortiz já fazia esse tipo de movimentação, de sair lá de trás e chegar na área, e é isso, né? De uma forma natural, de uma forma muito bem encaixada, então ele combina bem, muito melhor do que o Alan com as características do Pulgar, tem um senso de leitura e o principal, quando se imagina um zagueiro fazendo essa função, se pensa só na proteção. É um cara que vai proteger mais. Mas como zagueiro ele já tem valências diferentes, né? Mas a qualidade de passe dele facilita muito o jogo do meio-campo do Flamengo. É um dos motivos da contratação para jogar como zagueiro. O primeiro passe, o passe que ele sabe dar por dentro, ele é muito bom nisso também. Ele sempre foi isso. Ele é um tremendo jogador. O André, o meio-campo valoriza essa característica dele. O Pedro toca num ponto, né, vivo nas 3 frentes. Claro que se a gente olhar matematicamente, o Flamengo está vivo nas 3 frentes. Mas pensando em termos de tabela de brasileiro e esse retrospecto recente tão ruim assim, o Flamengo ainda mostra essa força e aí fica à vontade também para incluir os reforços nisso, as estreias, quanto que pode se modificar esse jogo para ser competitivo nos pontos corridos. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Como eu disse no começo do vídeo aí, esse lance aí do Ryan, esse gol do Vasco, é a origem da jogada do lance do gol, para mim se assemelhou muito àquele lance do Sérgio Roberto no 3-2 entre Barcelona e Real Madrid no Bernabéu, né? Aquele gol histórico do Messi, que ele tira a camisa e mostra para a torcida do Real Madrid. Acho que aquele é um gol que me assemelha muito a esse gol, né? Naquela época o Sérgio Roberto consegue fugir de algumas faltas, principalmente a do Marcelo, que ele tira o corpo para não cometer a falta, e no final da jogada o Messi bate chapado em cima do Kylian Navas, né? E faz o 3-2 e o jogo termina com a vitória do Barcelona, que foi um jogaço. E dessa vez, para mim, acho que não foi diferente, né? O Ryan consegue pegar a bola, consegue partir. Tinha 12, ele consegue passar no meio dos dois. De vez o Ryan perdeu na velocidade, né? Na corrida para poder acompanhar o jogador. De vez tentar cometer a falta ali, aquela falta tática que tá ganhando o jogo. Comete a falta tática, ele leva um amarelo, mas tudo bem, né? Ele deixou a jogada seguir. Brian Rodrigues dominou a bola, cruzou, o Pumita dominou em posição legalmente, muito legalmente. E o que aconteceu? Ele cruza para dentro da área e o Coutinho se antecipa na jogada ao Alexandro, que a bola foi nas costas da lateral esquerda, que não tinha ninguém, ele estava posicionado no meio de campo, porque teve contra-ataque do Vasco, e acabou fazendo um gol de empate. Então é aquilo, é complicado, um empate com gosto de derrota, mas agora o Flamengo é pensar na Libertadores, porque o Brasileirão, a cada rodada, está mais difícil de se pegar. Tem um jogo a menos? Tem, mas não é garantia de vitória. Mas é isso aí, tamo junto e é nóis, nação, deixa o seu like.